Meus irmãos, abram as suas Bíblias em Daniel, no capítulo 7. Daniel, capítulo 7, meus irmãos. Leremos todo esse capítulo para exposição do mesmo nesta hora. Meus irmãos, assim nos diz a palavra inspirada e infalível do nosso Deus. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens
de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre, que tinham olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos ajude no entendimento da sua bendita palavra. Vamos orar ao nosso Deus, suplicando a sua iluminação e intercedendo também pela nossa igreja, pelo nosso país. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, na tua presença majestosa estamos. E louvamos o teu nome por isso. Que tu és o Deus que domina soberanamente a vida. O universo está nas tuas mãos. E por esta razão louvamos o teu nome, porque apesar de tu seres tão grande e tão poderoso, em Cristo Jesus tu nos amas. Tu te importas conosco. Tu te preocupas com a tua igreja, a ponto de manifestar a ela aquilo que o Senhor fará no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta hora, nós suplicamos que tu abras o nosso entendimento e a nossa compreensão. E clamamos em favor da tua igreja, para que em todo tempo o Senhor cuide dela, fortalecendo-a e usando o teu povo santo para a propagação das tuas virtudes. Que os teus olhos justos e santos estejam atentos à nossa nação e às necessidades
do povo brasileiro. Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude sempre, Pai, levantando políticos comprometidos com a verdade, políticos comprometidos com a justiça, comprometidos, ó Deus, com uma administração justa e correta. Que o Senhor olhe para todos nós brasileiros, porque carecemos do Senhor. Oramos também, ó Deus, pela vida e pela família do nosso amigo, irmão Wellington, que no dia de ontem perdeu o seu irmão. Clamamos o consolo do Senhor sobre a vida da Dona Maria e do senhor José e de toda a família deles. Sobre a vida da Farrina, sua esposa, todos enlutados nesse dia. Clamamos a tua misericórdia e clamamos o conforto do Senhor e o consolo que o Senhor, por meio do teu Espírito, pode conceder. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Meus irmãos, esses dias eu assisti um filme com a Ana e, num dado momento do filme, houve uma cena que já era praticamente aguardada desde o início do filme. E naquela hora ali da empolgação, assistindo o filme, ela soltou uma e disse: que imprevisível, né? Como se estivesse falando, olha, quem não sabia que aconteceria isso? Você já passou por essa experiência? Talvez a maioria das vezes, né, dos filmes que nós assistimos, quase todos são previsíveis. Nós sabemos exatamente o que vai acontecer. Mas tem uma época que eu gostava de assistir filme de terror, coisa da velha vida, né? Não perco mais meu tempo com isso. O último filme de terror foi o Doutor Estranho que eu assisti. Mas eu me lembro de Sexta-feira 13, Jason matando, trucidando as suas vítimas. E naquele pânico que você ficava ao assistir o filme de terror, você sempre aguardava um desfecho onde aquela personagem maléfica, vil, fosse de alguma forma abatida e vencida. E depois de muito sofrimento, alguém, uma mulher ou um homem, conseguia acorrentá-lo numa pedra e jogá-lo no fundo de um lago, ou conseguia de alguma forma matá-lo. Mas no final do filme, o Jason sempre abriu os olhos. Sempre abriu os olhos. É assim filme de terror, não é? Quando não, o vilão aparece no final e acaba com o mocinho que havia, de alguma forma, o abatido. Qual é a mensagem? É que o mal sempre vence. Essa é a mensagem. O mal, no final, sempre vence. Eu saía desses filmes com esta sensação, de que no final o mal sempre vence. Por mais que por algum momento alguém assuma a postura heróica de abater a pessoa, no desfecho, no finalzinho lá, no último minuto, no último segundo do filme, o mal sempre abriria os seus olhos para dizer: eu continuo vivo e continuarei a abater as minhas vítimas. Nos faz pensar uma coisa: os filmes previsíveis revelam muito mais o que a Bíblia fala sobre o fim das coisas. A Bíblia tem um fim previsível. Não é nenhuma novidade. Você não precisa aguardar uma surpresa, porque o fim é previsível. Porque a Bíblia deixa isso muito bem claro, de que o bem vencerá o mal, de que Cristo vencerá, de que Cristo, ele é o grande rei invicto. A grande verdade é que a Bíblia, ela não coloca duas forças em guerra. A Bíblia não trata assim. Deus, o lado bom, lutando com Satanás, o lado mau, e dois deuses em conflitos,
ou duas forças em conflito. A grande verdade é que a Bíblia enxerga o Senhor como o soberano rei de todo o universo. E tudo está aos seus pés. Tudo age e funciona nesta vida em conformidade com o seu governo soberano. E o livro de Daniel, que foi escrito num contexto onde esse pensamento dualista de que havia uma guerra constante entre o bem e o mal, entre Marduk e Tiamat, era uma força constante, era uma guerra constante. Isso não é uma verdade, porque a Bíblia, ao revelar o Deus Yahvé, ela demonstra que tudo está aos pés desse Deus que governa de forma soberana. Até o capítulo 6, as narrativas de Daniel demonstraram isso. De uma forma muito direta, Deus estava atuando, agindo, enquanto o povo estava cativo. O povo foi para o cativeiro porque Deus o levou para o cativeiro. E no cativeiro, o Senhor Deus agiu de forma poderosa e salvadora na vida do seu povo, dando sabedoria, dando entendimento e demonstrando que ele governava sobre todos os reinos, no capítulo 2. No capítulo 3, o Senhor salva o seu povo da fornalha ardente. No capítulo 4, ele humilha a Nabucodonosor e revela quem de fato tem o domínio sobre todo o universo. No capítulo 5, ele julga a Belsazar. Ele é o justo juiz. E no capítulo 6, ele é o Deus que salva a Daniel da morte iminente. Ele é o Deus que salva Daniel da cova dos leões. Mas o capítulo 7, ele começa uma nova seção de capítulos que é completamente diferente do que você tem do capítulo 1 ao capítulo 6. Você tem uma transição. Você tem aqui capítulos apocalípticos. Na verdade, Daniel é o apocalipse do Antigo Testamento. Os seus 6 últimos capítulos revelam exatamente o que Deus tem preservado para o futuro. A grande verdade é que Apocalipse significa exatamente isso, revelação. O que nós temos aqui por meio de sonhos e por meio de visões são revelações de Deus para Daniel acerca do futuro, o que ele vai fazer, o que ele vai realizar no futuro. E a linguagem apocalíptica, ela é uma linguagem pesada, né? Certamente quando você leu aqui o capítulo comigo, você deve ter percebido isso. Animais com 2 cabeças, bestas surgindo do mar, né? E tudo isso são figuras muito fortes para nós, exatamente para demonstrar a maldade que estava por trás do coração humano. Mas Apocalipse vai usar isso, animais estranhos, que são mais conhecidas como bestas, né? Porque é um animal com 2 cabeças, com asas, né? Então você tem esta figura apocalíptica. Você tem vários números aqui, símbolos, os mais diversos. Deus está se valendo de todas essas figuras para revelar o fim das coisas. Tanto o fim próximo como o fim de todos os tempos, dos dias, dos últimos dias. Daniel está contemplando o futuro e no futuro Daniel, então, está vendo o que Deus vai fazer dias depois, muitos dias depois, mas também o que Deus fará no fim de todas as eras, no fim de todas as coisas. E o capítulo 7, ele é um capítulo muito importante porque ele traz uma revelação ampla, muito ampla de todo o futuro. Nos demais capítulos nós veremos, por vezes, Daniel discutindo e falando acerca de
um reino ou acerca de um rei específico que vai trazer muitos prejuízos ao povo de Deus, mas aqui ele está tendo uma visão muito ampla da história, tá certo? E o que é interessante é que esta visão de Daniel, ela não acontece logo após o episódio do capítulo 6, da Cova dos Leões. Se você prestar atenção na leitura, do versículo 1, ele vai dizer que esta revelação e este sonho, ele teve no início do reinado de Belsazar. Ou seja, muito antes de Deus julgar a Belsazar, no dia que ele entrou no palácio do rei e anunciou o juízo do Senhor a Belsazar, ele já tinha sonhado com tudo isso. As visões já tinham acontecido. E por isso, então, Daniel, ele é tão corajoso ao ponto de anunciar a Belsazar o que estava acontecendo. Então, aqui nós temos toda a fundamentação da firmeza de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6. As revelações e as visões que o profeta teve são fortaleza e encorajamento para ele e para o povo de Deus em tempos caóticos, em tempos difíceis, em tempos de sofrimento, em tempos de dores. Porque esta é a mensagem apocalíptica. É isto que a revelação do Senhor produz no nosso coração: encorajamento. Porque o fim de todas as coisas é um fim previsível. Nós já sabemos o seu desfecho. Já sabemos de tudo o que vai acontecer. Por isso, quando Daniel tem esses sonhos, o anjo faz questão de não enfatizar muito os animais ferozes, mas o fim de todas as coisas. Por isso eu queria chamar a sua atenção, nesta noite, para pensar comigo no seguinte tema: olhando para além do caos deste mundo. Olhando para além do caos deste mundo. Olhando para além do caos desse mundo, veja em primeiro lugar que Deus domina soberanamente a história. Olhando para além do caos desse mundo, em primeiro lugar, veja que Deus domina soberanamente a história. O capítulo 7 tem um irmão gêmeo aqui em Daniel, que é exatamente o capítulo 2 deste livro profético, que é aquela grande estátua que Nabucodonosor sonha. Esse é o capítulo irmão gêmeo deste capítulo 7, porque todas as partes da estátua, elas estão descritas na visão que Daniel tem aqui. E veja que o texto começa dizendo que no primeiro ano de Belsazar, Daniel, ele teve sonhos e visões, e ele, ao ter esses sonhos e visões, ele, de forma muito rápida, registrou tudo o que estava acontecendo. E o que Daniel viu? Daniel viu o mar agitado, o vento, uma situação caótica. Não era aquele mar que estava com ondas batendo na encosta, mas era um mar caótico. Era um mar em fúria, um mar extremamente agitado. Veja aí no versículo 2, falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Os 4 cantos, os 4 ventos dos cantos aqui é uma referência à universalidade. A universalidade da terra está agora envolvida
numa situação de domínio, de caos. O mar aqui não é uma referência não pura e simplesmente ao mar, a água em si, mas a própria humanidade, a maldade humana. A humanidade aqui, ela é representada pelo mar. O mar representa todas as nações e representa tudo o que é mal, tudo o que é ruim. Por isso que o mar é uma referência ao caos. Ao caos. Quando você, por exemplo, lê o livro de Jó, ou quando você lê os Salmos, você por diversas vezes encontrará o monstro marinho, que é uma referência ao Leviatã. É a ideia de que no mar habita toda espécie de monstro. A mitologia daquela época tinha o mar como esta maldade, esta referência ao que é mal, ao caos. E Deus, então, está se valendo disso exatamente para trazer esta mensagem figurada que será interpretada, porque este capítulo, ele tem apenas duas divisões, que é do versículo 1 ao versículo 14, é o sonho de Daniel, e do versículo 15 ao versículo 28 é a interpretação desta visão. Portanto, o próprio versículo 17, que já é a interpretação que Daniel recebe, fala do mar como sendo as nações. Veja lá, estes grandes animais que são quatro reis que se levantam da terra. Mas na visão de Daniel, os quatro animais, eles sobem do mar, que representa as nações e que representa o caos sobre todas as coisas. O que Daniel, ele vê? Meus irmãos, Daniel vê quatro animais, quatro bestas, né? A primeira besta que ele vê é um leão. Veja aí no versículo 4, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. A Babilônia era comum naqueles dias tipificar o seu império por meio de um leão, por meio de uma águia. O próprio Nabucodonosor era visto como um leão. Então, quando Daniel aqui contempla um leão com asas, quem ele está vendo, necessariamente? Ele está vendo o Império Babilônico. É o próprio Império Babilônico que está sendo representado nesta figura de um leão com asas. Quando o texto bíblico fala que o leão teve suas asas arrancadas, é uma referência ao capítulo 4, quando Deus humilha Nabucodonosor. E quando Deus expulsa Nabucodonosor do domínio dos homens, e ele passa então a viver como um animal. Mas perceba um detalhe, que o texto diz que lhe foi dada mente de homem. É uma referência à conversão de Nabucodonosor. Nabucodonosor não apenas foi humilhado, suas asas, que lhe davam agilidade, que lhe davam força e glória, esta é a figura do leão, a figura de um animal glorioso, com asas ainda mais, suas asas são arrancadas, ele então é humilhado, porque ele é expulso de entre os homens, e agora uma mente humana é dada ao leão, uma referência à humanização, à conversão do coração feroz de Nabucodonosor ao Senhor. O segundo império que nós temos aí é visto como um urso meio estranho, um urso que se levanta do seu lado, né? E é um urso que tem na boca 4 costelas.
4 costelas. Aqui é uma referência ao Império Medo-Persa, que foi o império que desbaratou o Império Babilônico, que destruiu, que tragou o Império Babilônico. E possivelmente as 3 costelas que o urso levava aí na sua boca era uma referência a Lídia, que fora conquistada em 546, a Babilônia em 539 e o Egito em 525. Possivelmente é uma referência às 3 grandes conquistas que o Império Medo-Persa alcançou naqueles dias. E a ordem era: levanta e come muita carne, devora muita carne, porque assim como o primeiro reino tipificava glória, o segundo tipifica força, ferocidade. Este é o sentido do reino. E o urso que estava erguido por um dos seus lados, um lado mais alto, possivelmente uma referência ao Império Persa, que era mais forte do que os medos. Os persas eram mais gloriosos e mais fortes, era uma aliança de reinos, mas possivelmente uma referência à parte mais alta do império, como se referindo aos próprios persas. O texto continua, Daniel continua olhando, e ele diz: continuei olhando, e eis aqui, melhor dizendo, lá no o versículo 6, depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, tinha nas costas 4 asas de ave, tinham também este animal 4 cabeças, foi-lhe dado domínio. Este reino tipifica a agilidade, porque é um leopardo que é muito mais ágil. Esse leopardo tem 4 cabeças e ele possui 4 asas. Aqui você tem uma divergência, irmãos, no entendimento destas figuras. Há quem entenda que o primeiro animal seja a Babilônia, o segundo animal seja o império, seja os medos, o terceiro seja os persas, o leopardo, e o quarto seja o próprio império grego, que é esse animal estranho aqui que você tem, que não é uma figura, nem um leão, não é um leopardo, não é um urso, não é um lobo, não é nada, é uma fera. É uma fera totalmente desconhecida, medonha. Então há quem entenda que o último império seja uma referência ao império grego. Mas tem outros, e eu concordo com eles, que a melhor interpretação é: o leão representa a Babilônia, o urso representa o Império Medo-Persa, o leopardo representa o Império grego, com Alexandre o Grande sendo o grande conquistador do mundo. Alexandre o Grande, com apenas 10 anos de reinado, ele conseguiu colocar o mundo inteiro aos seus pés. Conseguiu colocar o mundo inteiro aos seus pés. Ele conquistou o mundo daquela época com apenas 33 anos. Com poucos anos de vida, um jovem ainda, conseguiu colocar o mundo, dobrar, fazer com que todos dobrassem os seus joelhos diante dele. Fortalezas fortíssimas foram conquistadas pelo trabalho de Alexandre o Grande. Com um exército minúsculo, em 10 anos, ele conseguiu vencer o grandioso exército de Dario o Persa. Então, esse quarto animal representa exatamente este homem, Alexandre o Grande, o seu império, ágil, rápido nas conquistas. Mas Alexandre o Grande morre e o seu reino, então, é repartido para 4 generais. 4 generais assumem o trono de Alexandre. Macedônia e Grécia passa a ser governada por Antípater e Cassandro. A Trácia e a Ásia Menor passa a ser governada por
Licímaco, a Síria governada por Seleuco I. Na Síria vai surgir um rei que vai ser tratado no capítulo 8, um tal de Antíoco Epifânio, vai trazer grande sofrimento para o povo de Deus. E a Palestina e o Egito governados por Ptolomeu I. Então vejam, é um rei que se levanta como um leopardo, possui 4 cabeças, se referindo aos seus generais que assumiriam todo o império de Alexandre logo após a sua morte. Mas vejam um detalhe. No versículo 6, 4 cabeças possuía este animal, o leopardo. Mas o texto diz, foi-lhe dado domínio. Você já assistiu o filme de Alexandre o Grande? Você já se deparou com a história grega e as conquistas de Alexandre o Grande? Pois bem, o que a Bíblia está dizendo é que quem deu domínio a Nabucodonosor, quem deu domínio aos medos e os persas e ao próprio império grego foi o Senhor. É Deus quem levanta e é Deus quem derruba. É Deus quem faz o império erguer e é Deus quem destrói as bases, desmorona esses impérios humanos. O último animal é um animal estranho. Ele não tem aqui explicação para ele. Ele é um ser totalmente diferente dos outros. É uma força diferente. E veja aí no versículo 7 que diz: depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Era uma fera, uma besta totalmente desconhecida, dentes de ferro. Ele não só esmagava, ele não só derrubava, como ele pisoteava também, ele fazia tudo em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. Era uma besta com 10 chifres, um ser totalmente diferente. Que ser era este? O que estava sendo tipificado aqui? Exatamente o Império Romano, o mais longínquo de todos, o mais poderoso, o Império Romano que durou por quase 4 séculos. Foi o império que subjugou todos os demais, com suas legiões romanas, pisoteou o mundo conhecido naqueles dias, conquistando diversas nações, diversos países. Então, o que Daniel está vendo, e ele se espanta exatamente neste último rei, neste último ponto aqui da história. Ele não só está vendo, meus irmãos, aqui a Roma, o Império Romano, mas ele está olhando para além do Império Romano, para os reis que sucessivamente se levantariam a partir deste reino, a partir desse império. Não é só o que aconteceu naquela história, naquele momento, mas ele está vendo a completude de toda a história. Ele está olhando para a história de uma forma mais plena. Esses reinos não apenas representam os reinos daqueles dias, mas tudo o que aconteceria na história. E o texto diz que Daniel, ele fica impressionado ao olhar esse animal com 10 chifres. E chifre aqui você tem que entender que não é só uma questão de feiura, de mostrar que é um monstro, mas chifre aqui é símbolo de poder, é símbolo de autoridade, é símbolo de glória.
Daniel, então, está vendo não só um animal sobremaneira forte, mas um império glorioso, um império muito poderoso. E o texto diz que enquanto Daniel olha para os 10 chifres, enquanto ele está vendo, um chifre pequeno, com boca e olhos, se levanta dentre os 10, derruba 3, e esse chifre, ele passa então a proferir palavras de blasfêmias. Palavras de blasfêmias. E aí eu queria que você olhasse então para este chifre, o entendimento que Daniel está dando deles. Então veja que no versículo 17 já é dito que os chifres, que os animais, eles representam reinos, e aí então é dada uma interpretação no versículo 18 que o povo de Deus vai sofrer muita perseguição por parte destes reinos. E no versículo 19, qual é a curiosidade de Daniel? Não é com o leão com asas, não é com o urso. Sua curiosidade não é com o leopardo, mas a sua curiosidade é com esse monstro, com dentes de ferro. E ele então, no versículo 19, ele fala: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres que tinham olhos e uma boca que falava com insolência e parecia muito mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias. Então, este chifre que você está vendo, lá no versículo 24, versículo 23 em diante, você tem a seguinte, ainda falando: então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em outras palavras, o quarto reino prefigura Roma, e os reis, os chifres que representam reis, 10 reis, são reis que sucessivamente na história, sempre haverá uma sucessividade de reinos surgindo no decorrer do tempo. E o último chifre, com boca e olhos, é uma referência ao anticristo, ao homem da iniquidade. Há quem entenda que aqui seja uma referência a Antíoco Epifânio, da Síria, que perseguiu o povo de Deus. Mas a revelação se encaixa melhor com a revelação progressiva de Deus nas Escrituras, que demonstra, por exemplo, Paulo falando sobre, antes da vinda de Cristo, surgirá um homem chamado o filho da perdição, o homem da iniquidade. Em Apocalipse 13, ele é visto como a besta que emerge do mar, que profere blasfêmias contra o Senhor, que persegue o povo de Deus, que massacra o povo de Deus, que se aparentemente Deus não tivesse elegido o seu povo, se Deus não tivesse abreviado os tempos, o seu povo sucumbiria diante desta oposição. O quarto reino e o último chifre representa o anticristo. Perseguirá a igreja, perseguirá o povo de Deus. E ele governará por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. O que significa isso? Alguns interpretam como sendo 3 anos e meio. Mas a ideia é que este animal, ele vai governar por um tempo que parece ser longo, mas no auge do seu poder, o Senhor Jesus Cristo o destruirá
com a palavra da sua boca, conforme o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. O Senhor Jesus Cristo o abaterá com a palavra da sua boca. Mas Daniel, ele continua olhando. E o que Daniel vê? Ele olha para além do caos deste mundo. E ele vê o julgamento soberano de Deus na história. Então, olhando para além do caos desse mundo, veja que Deus julga soberanamente a história. Veja que Deus julga soberanamente a história. Veja aí no versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram os livros. A figura que nós temos aqui é a figura do próprio Deus. O ancião de dias é a figura daquele que é Deus, que é soberano, que é o Senhor, que está assentado no seu trono. E a cena que nós temos aqui, dentro do sonho de Daniel, é a cena do juízo de Deus sobre as nações. Deus está julgando os impérios. Deus está trazendo juízo sobre tudo e sobre todos. As vestes brancas, os cabelos brancos, falam da pureza e da santidade desse Deus, como nós cantamos aqui no início, santo, santo é o Senhor. Então, o branco aqui é uma referência à própria pureza e santidade de Deus. O lago de fogo que sai do seu trono, o fogo que é representado nas rodas, no lago, também representa a própria santidade de Deus, mas principalmente representa o juízo de Deus. O Senhor é fogo que consome. Ele vai incinerar todos os reinos e todos os povos que se rebelaram, que se orgulharam e que se opuseram ao seu nome. A figura que nós temos é de Deus julgando soberanamente. Mas eu quero que você entenda que o juízo de Deus não é uma referência só ao fim das coisas. Se você estiver olhando para o texto e vendo Deus como juiz só no fim dos tempos, você não entendeu a revelação. Nós não compreendemos a revelação. Porque o trono de Deus foi posto. Deus julgou a Babilônia. Você lembra de Belsazar? Deus pesou Belsazar e o seu reino. E o seu reino foi retirado dele e agora entregue a um outro rei que Deus levantou. Ciro, o persa. Mas Deus também julgou o urso. Deus também julgou o império medo-persa através dos gregos, através de Alexandre o Grande. Mas Alexandre o Grande e os seus 4 governadores também foram subjugados e também foram destruídos. E o Império Romano também foi julgado pelo Senhor, quando em 476 depois de Cristo foi derrubado pelos bárbaros. Deus é juiz. Deus julga e na história Deus tem executado o seu juízo. Como ele tem julgado pessoas no dia de hoje, pessoas orgulhosas, nações, presidentes, reis. Todos estão diante desse Deus justo. Todos estão perante o trono santo e que é fogo que consome. Todos estão diante de um Deus que é justo juiz. Então esta palavra não é uma palavra apenas para que você olhe para o futuro, mas é para que você olhe para o passado, para o presente e para o futuro.
Porque Deus está sentado no seu trono e julga soberanamente todas as coisas. Miríades e de miríades estão diante dele e o adorando, porque ele é o Senhor. E o texto diz que foi ele quem desbaratou e desbaratará o império desse último monstro, e os impérios futuros, e o homem futuro, e o próprio filho da iniquidade será julgado por Deus através do seu filho. Então, o Senhor está no controle do universo. Ele domina, levantando um rei, derrubando um rei, levantando outro rei, derrubando. Ele governa, ele domina a história, dando o governo aos homens, mas ao mesmo tempo julgando o homem e o seu reino por conta da sua incompetência e responsabilidade. Por quê? Porque ele se revela como sendo o ancião de dias. Ele julga todas as coisas. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, olhe além dos 4 monstros. Para onde você tem olhado nesta vida? Por vezes, você é um Daniel perturbado. Por vezes, você é um Daniel com o coração aflito. Se você prestar bem atenção em Daniel, ele está preocupado. Ele ouviu o que o Senhor falou, a vitória é certa, mas ainda assim, ele está preocupado com o 4º reino. E ele está preocupado com o chifre pequeno. Daniel parece que não estava entendendo. Daniel, eu estou falando para você sobre isso, mas não olha para isso. Olhe para o fim das coisas. Olhe para aquele que governa, olhe para aquele que domina, para aquele que está no trono, para aquele que julga todas as coisas. Olhe para ele. Mas Daniel insistia em olhar para o chifre pequeno. Para onde você tem olhado? Para os seus problemas? Para o caos desta vida? Para as oposições? Para o sofrimento que por vezes a igreja tem vivido, experimentado? Para onde você tem? Onde estão focados os teus olhos? Qual é o teu foco? Qual é onde o seu coração está posto? Então, olhe como Daniel viu na sua visão. Ele viu o domínio de Deus, o domínio soberano de Deus. Ele viu o julgamento soberano de Deus na história. E, por fim, ele viu Deus em Cristo governando vitoriosamente a história. Então, olhando para além do caos desse mundo, veja que Deus em Cristo governa vitoriosamente a história. A história é previsível. Há uma previsão, porque Cristo já venceu na cruz do Calvário. E o texto fica claro quando, do versículo 13, ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Deus, em Cristo, ele governa vitoriosamente. Toda esta batalha, no auge do Império Romano, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Debaixo da lei, ele cumpriu de forma plena e perfeita a lei do Senhor, a vontade do Senhor. E deu ao povo santo, à igreja, a vitória sobre todas as coisas.
E o anjo está fazendo com que Daniel enxergue isso. No versículo 18: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. No versículo 27 ele diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. O Filho do Homem. Há quem entenda Filho do Homem aqui como sendo uma referência ao profeta, ou Filho do Homem como sendo uma referência ao próprio Israel. No texto que nós lemos aqui, no início da liturgia, através do presbítero Márcio, Filho do Homem ali é uma referência a Ezequiel. No capítulo 8, Filho do Homem vai ser uma referência a Daniel. Mas o Filho do Homem, do versículo 14, do versículo 13 e 14, é aquele que desce nas nuvens. É aquele que é servido, é adorado. É aquele que recebe o reino por toda a eternidade. O seu reino não terá fim. E se você fizer uma leitura nos evangelhos, você vai perceber que a blasfêmia que o Sinédrio disse que Jesus tinha proferido foi quando ele falou: tu dizes, tu o dizes, e você vai ver o Filho do Homem assentado à destra do Pai e vindo sobre as nuvens. Uma referência exatamente a esta passagem: o Filho do Homem que virá em glória sobre as nuvens. Deus é o Deus que governa, Ele é o Deus que é visto como aquele que cavalga nas nuvens. Esta é uma referência ao próprio Deus. E aqui então nós estamos diante de uma profecia acerca do próprio Filho, acerca do governo soberano e eterno do próprio Jesus Cristo. Cristo é o Filho do Homem e governa invictamente a história. Então Deus governa, Deus tem domínio sobre o mundo. Deus, ele julga soberanamente o mundo. E Deus, em Cristo, governa vitoriosamente. Então é um reino que jamais será abatido, que jamais será derrotado, que jamais será vencido. O homem da iniquidade ainda virá, mas a certeza, a previsão é: ele será derrotado, porque em Cristo o seu reino já foi estabelecido. Reinos vão surgir, pessoas vão perseguir a igreja. Talvez amanhã você não tenha a tranquilidade que você tem hoje, mas a certeza é que em meio a tudo isso, você já é mais do que vencedor. E esta verdade, ela, em primeiro lugar, ela deve consolar o seu coração, ela deve trazer consolo para você, assim como ela trouxe consolo para os cativos daqueles dias, mas esta mensagem deve preparar você. Você deve se preparar para o que está vindo. Você sabe da história. E você sabe que Deus já venceu, e que Cristo já está entronizado, e que Cristo reina soberanamente sobre todas as coisas. Você sabe que tudo está perante o juízo de Deus e perante o tribunal de Deus. E que em Cristo ele vai julgar, ele vai destruir reinos, ele vai destruir pessoas. E diante desta verdade, o que você tem que fazer não é perturbar o seu coração, não é se perturbar, não é se angustiar diante do caos e diante das adversidades desta vida, mas é confiar naquele que tem o domínio da história, é confiar naquele que julga todas as coisas, e naquele que torna a sua vitória certa, não uma vitória provável. Pelo contrário, quando você olha para Apocalipse e encontra o fim de tudo muito bem detalhado em Apocalipse, é porque esse Deus não só conhece, como ele já determinou todas as coisas. Tudo está determinado por Deus e por conta disso ele conhece todas as coisas. E cabe a mim descansar. Mas para você que está despreparado, para você que está inseguro,
para aqueles que estão pecando, que estão insistindo na sua vida pecaminosa, se rebelando contra Deus, se revoltando contra o Senhor. Um dia Ele vai trazer tudo à tona. E todos estaremos diante do juízo de Deus. O que é consolo para você que é crente em Cristo, será tragédia para aquele que não crê em Cristo. O que é conforto para você que tem Jesus Cristo como seu Rei eterno, será pânico, terror, assombro para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Rei. A pergunta é: você tem se preparado? Eu não digo se você tem se preparado para a salvação, mas você tem se preparado para o pior? Porque não espere o melhor. Muitas vezes nós ficamos esperando o melhor nesta vida. Não haverá melhor nesta vida. A igreja sempre será perseguida. A igreja sempre será judiada. A igreja sempre sofrerá oposições. Mas uma coisa nós temos a certeza: em Cristo nós já vencemos. Em Cristo nós já vencemos. Esta é a grande certeza que o povo de Deus pode ter no coração. A vitória que Deus entregou ao Filho do Homem. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E o Senhor nos ajude a entender que nós precisamos olhar para além do caos. Veja que Deus governa, que Deus domina a história. Veja que Deus julga soberanamente a história. E veja que Deus em Cristo domina, governa vitoriosamente toda a história. Que Deus nos ajude. Amém.